Pronto. Então, começando a gravar, respondendo a sua pergunta, Danilo, o sistema da astrologia védica e da astrologia ocidental são totalmente diferentes, embora o nome seja astrologia, estudam os astros, mas sob perspectivas diferentes. O hindu ele tem uma maneira de organizar o pensamento e o conhecimento de forma diferente do ocidental, né? O ocidental, quer dizer, não vale a pena a gente ficar comparando, mas o hindu ele é muito preocupado com questões espirituais. Então, o mapa védico ele tem elementos para dar respostas a esses questionamentos espirituais, né? Só que para você chegar a ter a condição de analisar essas coisas, você vai ter que estudar todo o básico e entrar nessa outra parte. Você não começa a aprender no primeiro dia sobre questões da iluminação, mas o hindu é preocupado com isso. Ele é preocupado com, por exemplo, se uma pessoa tem condições de alcançar estágios espirituais elevados, ou não, né? Basicamente, ele está definindo o karma da pessoa, né? Ele tem essa preocupação e o mapa védico ele tem todos os elementos para responder a essa pergunta, né? Tá? Mas, novamente, eu vou falando que você não aprende isso no primeiro dia de aula. Estou falando isso porque parece estranho. É claro que você não aprende no primeiro dia de aula todas essas interpretações, mas é porque, às vezes, as pessoas trazem essa ideia, né? Pensam que no primeiro dia de aula elas vão saber de muita coisa de astrologia. Você vai estar aprendendo igual como se fosse uma aula de inglês. Você vai primeiro aprender o verbo to be, vai aprender a falar que o the book is on the table. Você não vai entrar numa conversação avançada no primeiro dia, né? Tá? Então, nós estamos aqui aprendendo o verbo to be agora, né? Então, vamos para a segunda parte, né? Conceitos essenciais na astrologia, né? Quem estudou na astrologia ocidental os signos vai poder aproveitar de forma assim, quase 100% no estudo da astrologia védica, né? Não vai perder quase nada, não vai perder nada praticamente. Eu diria que o hindu ele tem algumas coisinhas com determinados signos, e à medida que a gente vai estudando, você vê que isso é bem característico do hindu, né? Por exemplo, em Gêmeos, o signo de Gêmeos é chamado Mituna, em sânscrito. Cada signo tem um nome. Eu não vou dar todos os nomes aqui, tá? Talvez num outro slide. Cada signo tem um nome, né? Áries é Mexa, Touro é Vrishaba, e Gêmeos é Mituna, né? Aí eu vou dar só um pequeno exemplo. Mituna, você vê o símbolo aqui, ó. Esse terceiro signo aqui, que é o signo de Gêmeos, parece assim, dois tracinhos, né, um do lado do outro, e é o simbolismo de dois jovens, um segurando a mão do outro, né? Algumas pessoas vão atribuir que são dois jovens de sexos opostos, né? E o signo de Gêmeos dá a entender a ideia de irmãos, né? De duas pessoas que são filhos dos mesmos pais e são gêmeos, né? No sânscrito, a palavra mituna
tá? Ela significa intercurso sexual, tá? Significa intercurso sexual, né? E no Tantra, no Kundalini, a palavra mituna representa o ato da interação sexual sem a perda seminal. É um trabalho do Tantra, né? Mas aqui eu vou fazer uma reserva aqui, né? Que quando eu falo Tantra, não é o Tantra que vocês ouvem aqui no Ocidente falando de Tantra, massagem tântrica, essas coisas todas. Não tem nada a ver com o Tantra do hindu, né? Então, a palavra mituna tem esse significado assim que pode-se dizer que é oculto, se for fazer uma comparação com a astrologia ocidental, né? E depois a gente vai ver, quando a gente for estudar as casas, que a casa 3 é a casa de intercurso sexual. Então, tem umas coisinhas que você não vai encontrar na astrologia ocidental. E na astrologia védica tem todos aqueles mistérios. A palavra mituna significa isso, aquilo. Então, é importante para quem estuda astrologia védica conhecer esses termos, os termos hindus, né? É claro que quando eu ensino, eu não exijo que você se prenda aos nomes védicos, os nomes sânscritos, tá? Eu dou a explicação, você não precisa ficar tendo que refletir sobre os nomes e guardar os nomes, mas a gente vê o signo de Mituna, o próprio nome Mituna tem uma conotação sexual pelo simbolismo e pelo nome em sânscrito, né? E depois a gente vê que a casa 3 também tem uma relação. Tá? Só que isso é uma coisa que na astrologia védica não é explorada, não é usada, não é conhecida, porque na astrologia védica, na ocidental, não é usada, porque a astrologia ocidental ela teve uma evolução atravessando culturas diferentes, cultura grega, cultura árabe, cultura egípcia. Então, ela foi agregando coisas e se modificando. Vocês vão perceber que, por exemplo, a astrologia egípcia é bem diferente da astrologia ocidental, mas a astrologia ocidental tem heranças na cultura egípcia também, né? Tá? Então, quem conhece a astrologia ocidental, acho que a Jusilene, que já vem estudando, talvez mais alguém aí também, não vai perder nada, pelo contrário, vai acrescentar depois alguma coisa no estudo da astrologia védica sobre os signos, tá? Mas aqui eu estou apresentando para vocês os nomes dos signos e os símbolos, que é muito importante guardar. Não é difícil de guardar, tá? Mas não precisa pressa também, porque a astrologia védica não usa, né? Você vai guardar porque eu estou indicando, né? Mas não é necessário no estudo da astrologia védica. Aqui, no caso, a palavra Kala Purusha, embora eu não peço que você guarde palavras em sânscrito, mas, eventualmente, vocês podem encontrar em algum texto hindu a palavra Kala Purusha. A palavra Kala Purusha significa nada mais, nada menos do que o zodíaco natural, o zodíaco universal, que são os 12 signos do zodíaco, ou seja, as 12 constelações. Então, Kala Purusha, zodíaco natural. Só isso. Aí, no sânscrito, a palavra Kala Purusha, Kala significa tempo, e Purusha é homem.
Então, a interpretação seria o homem do tempo, o homem cósmico, né? Algumas pessoas, alguns autores aí desenham Kalapurusha, os 12 signos em volta de Vishnu, né? Dando a entender que Vishnu é o originador de tudo na criação, né? Então, a gente vai ver sempre na astrologia védica uma alusão à religião hindu, as religiões hindus, né? Porque o hindu é muito religioso, tudo para ele traz para a religião, né? Isso, para mim, eu digo que pode ter sido positivo por um bom tempo, mas agora ele acaba sendo uma limitação, tá? Agora, eu digo nos tempos atuais que a cultura hindu já está se comunicando diretamente com o ocidental. No passado, o hindu se fechava, ele não deixava nada do que era conhecimento védico ou conhecimento próprio da cultura dele sair para o exterior, né? Quer dizer, algumas pessoas iam, muito poucas pessoas iam e traziam alguma coisa, mas eles fechavam esse conhecimento dentro deles, não deixava passar para fora, tá? E para eles, por exemplo, você vê em alguns textos antigos, para eles o grego era como se fosse o demônio, tá? Dando a entender o quê? Que o estrangeiro é um demônio, né? Então, para vocês verem o nível de preconceito que existia. E se você hoje for participar de círculos de astrologia védica na Índia, como eu já participei, você vai ver que eles têm muito preconceito e eles são assim bem rigorosos. Você sente na pele esse preconceito, né? Então, primeiro passo aí, conhecer esses símbolos: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. E também conhecer a ordem dos signos, tá? Porque esses signos, eles estão numa ordem. É bom uma pessoa se lembrar que Áries é o primeiro signo, número 1, Escorpião é o 8º signo, número 8, e Peixes é o 12º, o número 12. E se alguém falar em Virgem, você tem que lembrar de cabeça que é o número 6, tá? Isso daí não é tão difícil, tá? Acontece que as pessoas, quando estudam astrologia, né, elas, às vezes, elas vão levando, e aí, quando passa o tempo, elas não conseguem, às vezes, fazer essa associação, porque elas não se preocuparam em gravar, em parar e gravar essa ordem. Mas, se você não tiver essa ordem na cabeça, em determinado ponto do estudo, isso vai te prejudicar. Tá? Você vai ficar assim, igual uma pessoa que não aprendeu tabuada, né? Ela, quanto que é 7 vezes 7? Aí tem quanto que é mesmo? Não sabe, porque não guardou tabuada. E tabuada, embora seja um negócio de decorar, é muito necessário. Quem aprendeu, viu que foi necessário, né? Então, é isso aí, a gente tem que guardar o número de cada signo, né? Não tem como esquecer, você tem que memorizar. Se esqueceu, dá uma lida, olha, depois segue adiante, tá? Mas se você deixar isso para trás, pensar, não, uma hora eu guardo, vai ficar enrolado, vai ficar depois atrasado, tá? Então, vimos cada signo, vimos a ordem. Agora, nós temos que guardar uma outra coisa, né? Nesse início aqui, a gente tem que guardar algumas coisas de cabeça. Então, depois dessa aula, é bom vocês darem uma olhada, revisada, para lembrar dessas coisas que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas com esses slides, eu vou disponibilizar para vocês
vocês vão memorizar rapidamente, né? Mas se não prestarem atenção, não fizerem, aí podem ficar para trás também. Então, veja aí, uma outra coisa importante é a regência dos signos, ou seja, nós temos os signos e temos os planetas. E cada planeta tem uma afinidade maior com um ou dois signos, né? E aí, aquele planeta que tem maior afinidade com um signo, ele é regente, a gente fala que é regente. E a ideia de regente, ou seja, ele tem um poder sobre aquele signo. Então, daí vem essa tabela de regências. Só que na astrologia védica, nós temos 9 planetas, os 7 tradicionais, de Sol a Saturno, e depois mais 2 que não são planetas, Rahu e Ketu, que são os nodos lunares, que também regem signos. Tá? E na minha escola, nós temos uma tabela de regência um pouco diferenciada, que eu vou apresentar aqui para vocês, e não é tão difícil de vocês guardarem. Tá? Então, vamos lá. O signo de Áries é regido por Marte, o Touro regido por Vênus, Gêmeos regido por Mercúrio, Câncer por Lua, Leão por Sol, Virgem por Mercúrio novamente, é o Mercúrio regendo Gêmeos e Virgem, Libra é por Vênus, novamente também, porque o Touro é regido por Vênus, Escorpião por Marte, ó, veja que tem planetas que regem 2 signos, né? Com exceção do Sol. Sagitário é regido por Júpiter, Capricórnio por Saturno, Aquário por Saturno de novo, e Peixes por Júpiter. Então, veja que Júpiter rege Sagitário e Peixe, Saturno rege Capricórnio e Aquário. Só que existe um acréscimo aqui, que Touro também é regido pela Lua. Isso é só na minha escola, tá? Mas para você aprender astrologia, se você não conhecer isso, se você não guardar isso, você não vai ter certas respostas mais à frente. Então, é importante você já aprender isso logo, né? Que Touro é regido por Vênus. Nos livros, em geral, vai estar que Touro é regido por Vênus. Mas na minha escola eu acrescento, é regido pela Lua também. Tá? Mercúrio, Virgem, é regido por Mercúrio, mas também por Rahu. Rahu é o nódo lunar norte. Tá? Isso é na minha escola e em algumas outras escolas de astrologia védica também. Escorpião é regido por Marte e por Queto também. Tá? E aí depois, Aquário é regido por Saturno e por Rahu também. Veja que Rahu e Queto regem 2 signos também, como todos os outros planetas, com exceção do Sol. Né? Então, o Queto vai reger Peixes, que é o segundo signo que ele rege. Tá? Então, essa tabela não é difícil. A gente vê que existe uma ordenação. Né? Se você pensar aqui, ó, que você colocar no centro, né? Se a gente colocasse esse gráfico, isso aqui num gráfico, daria para ver bem, né? Câncer e Leão no meio, com Sol e Lua, e depois Mercúrio em volta, nos signos de Gêmeos e Virgem, depois Vênus e Touro em volta, com Libra e Touro em volta, sendo regido por Vênus, depois Escorpião e Áries em volta, sendo regido por Marte, depois Sagitário e Peixes em volta, e depois Aquário e Capricórnio, regido por Saturno. Né? Tá? Então, a tabela é relativamente fácil de guardar, né? Tem uma lógica de ordenação aí, né? E tem esses acréscimos aqui, né? Que é importante saber também. Tá? Não espero que você guarde isso de cabeça agora, nesse instante.
mas à medida que a gente vai seguindo nas aulas, a gente vai falar sobre isso, a gente vai voltar nisso. Importante que você reveja, olhe essa tabela de novo e vai memorizando. Tá? Aí, olha bem, se vocês notaram que cada planeta, com exceção do Sol, rege 2 signos. No sânscrito, eles falam que um dos signos que cada planeta rege é chamado de Swakshetra. Tá? Não precisa guardar o nome, não, mas vou explicar o que significa. E o outro signo que o mesmo planeta rege chama-se Mula Tricona. Tá? Seria mais ou menos assim. O Swakshetra, né, é o signo que o planeta rege, ele tem maior afinidade. Tá? E aí, o que acontece? É dito que ele está em casa, né? Swakshetra é traduzido como se fosse o local que o planeta está em casa. E se você está em casa, assim, vamos fazer uma analogia. Você está muito relaxado, você está tranquilo, a casa é sua, você faz o que você quiser, você está bem à vontade. Né? Então, um dos signos que cada planeta rege, né, é o Swakshetra, é o que você está em casa, o planeta está em casa. Agora, o outro signo que o planeta rege é o Mula Tricona, e a analogia do Mula Tricona seria que é o local de trabalho, o escritório. Quando você está no escritório trabalhando, ou numa repartição, ou na empresa, seja lá onde for, você tem que produzir. Né? Você não está lá para ficar de bobeira. Não é igual quando você está em casa. Se você quiser ficar assistindo série, você assiste. Mas quando você está no trabalho, você tem que produzir. Então, o signo Mula Tricona, que é o signo que o planeta rege também, é um signo em que é mais potente para esse planeta, porque ele está produzindo, ele está com uma energia diferenciada, diferente do que quando você está em casa. Né? Em casa, você quer ficar tomando cerveja, você fica tomando cerveja, depois vai dormir, depois vai ver televisão, depois vai fazer o que você quiser. Mas no trabalho você não vai ficar bebendo, no trabalho você tem que dar resultados, pelo menos deveria. Né? Então, é essa analogia. Então, nós vimos aqui que cada planeta rege 2 signos. Agora, aqui nós estamos separando esses 2 signos. No caso do Sol, é o único que rege só um signo. Então, ele tem o Swakshetra e o Mula Tricona no mesmo signo. Tá? Então, ele é esse leão, o Sol é uma exceção dos outros planetas. Né? Mas no caso da Lua, a Lua tem maior afinidade com Câncer. A natureza do signo de Câncer tem maior afinidade com a natureza da Lua. Então, a Lua em Câncer está em casa, mas em Touro ela está eficiente. A memória da Lua em Touro é muito maior do que a memória da Lua em Câncer, embora os dois tenham boa memória. Tá? Mesma forma, Marte. Marte em Escorpião está em casa, mas em Áries ele está muito mais eficiente para guerrear. Né? A eficiência é sempre na natureza do planeta. Né? Em Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos está em casa. Em Virgem está em Mula Tricona, está mais eficiente. Júpiter em Peixe está em casa. Em Sagitário está mais eficiente. Vênus em Touro está em casa. Em Libra está mais eficiente. Saturno em Capricórnio está em casa. Em Aquário está mais eficiente. Rahu em Aquário está em casa. Em Virgem está mais eficiente. E Ketu em Escorpião está em casa. E em Peixes está mais eficiente. Quando eu digo mais eficiente, ele está mais forte. Tá? Que ainda, dado o momento dos nossos estudos, nós vamos precisar
nós vamos precisar medir a força que o planeta tem, né? Não basta saber a característica do planeta num determinado signo, você também tem que saber a força, né? Ele pode estar com certas características, mas está fraco, certas características, mas está forte, né? E aí, se nós temos um planeta em Swakhsheta, que seria em casa, né? E um outro planeta está em Mula Tricona, o Mula Tricona está mais forte, tá? Então, vejam aí, essa tabela é uma tabela útil, tá? Vocês, de repente, vão ter que guardar, vão ter que visualizar, memorizar. Não vai ter pressa, vocês vão memorizar com o tempo, tá? Alguma pergunta sobre esse ponto aqui? Pode falar, Samir. Tem que abrir o microfone. No caso, esse Swakshetra, ele estaria tipo 50% da força, assim, Mula Tricona, tipo 70%, 80%, Swakshetra 50% e Exaltado 100%, é isso? Essa linha de raciocínio está correta ou está próximo da realidade? Olha, nós ainda não entramos na exaltação, tá? Mas vamos tirar a exaltação do Tá, ponto, só né? entre os dois aí. No caso, E aí, Mula Tricona seria 100%, e o Swakshetra 80%. Todos os dois estão muito fortes, né? Não estão só levemente fortes, todos os dois estão muito fortes. Agora, quando a gente chegar na exaltação, a exaltação é como se tivesse 200%, tá? Entendeu? A exaltação é muito mais forte do que o Mula Tricona ou o Swakshetra, ou em casa ou no escritório, tá? Essa analogia de casa e escritório, meu professor que fala, eu nunca vi por aí o pessoal fazendo essa analogia, tá? Mas o pessoal por aí sabe que Mula Tricona é mais forte que o Swakshetra, tá? Tá? Mais alguma pergunta? Então, eu vou dar um corte aqui para a gente entrar na próximo slide. Eudêncio? Oi, pode falar. É só uma dúvida, não sei se eu que perdi alguma coisa, mas na planilha do lado direito, você não colocou todos os signos, certo? Não aparecem todos os signos. Tem algum que está faltando? Vamos pular, vamos um por um. Áries é o número 1 aqui, ó. Áries, Touro, Gêmeos aqui, Câncer, Leão, Virgem aqui, ó. Virgem vai ser o Mercúrio aqui, depois Libra. Tá todos encontrei. Já encontrei o que estava faltando, tá certo. É porque aqui está na ordem, né? Aqui está na ordem dos signos. E você está vendo os planetas. Aqui a gente está pegando os planetas. Os planetas estão numa ordem específica aqui, de Sol, Saturno, depois Rahu e Quetu. Isso daqui é uma ordem. Tá? Uma outra ordem que é muito usada na astrologia védica é a ordem dos dias da semana, né? Que é que vocês estão vendo aqui, ó. Sol, domingo, segunda, Lua, terça, Marte, quarta, Mercúrio, quinta, Júpiter, sexta, Vênus, Saturno, a sétimo dia, Saturno, sábado, né? E aí depois vem Rahu e Ketu, né? Tá? Então, vamos lá. Vou dar um corte aqui, a gente continua